Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 3, falando sobre a Babilônia apocalíptica, capítulo 7 do material didático, a mulher assentada sobre a besta que sobe do mar. Bom, vou separar aí 4 versículos para a nossa leitura. Primeiramente, Apocalipse capítulo 17, versículo 1, que diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então, águas representam nações. E claro, durante a grande tribulação, todas as nações do mundo, a descrição é, todas elas estarão reverenciando o anticristo e formarão uma besta, um poder político. Ainda no capítulo 17, no versículo 3, diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta escarlate é a besta que sobe da terra. Foram dadas essas 2 características a ela. Ela é uma besta vermelha e que fala como dragão. Tudo indica que está se tratando da China, do mundo comunista. O Papa atual, ele é um Papa que ele é acusado na história de ser simpatizante do comunismo. E ele tomou uma atitude recente, ele fez uma aliança com o governo comunista da China e ele reconheceu todos os bispos ateus da igreja ateia da China, porque quando o comunismo tomou o poder na China, Mao Tse-tung, ele criou a sua própria igreja, uma igreja católica ateia, onde é proibido falar de Deus, é proibido falar de Jesus. Eles só fazem um ritual de batizar crianças, né, de fazer um casamento, mas não é uma igreja de verdade. O Papa Francisco reconheceu aquela igreja como sendo uma igreja católica, né? Mesmo para uma seita como é o catolicismo, não é normal ele fazer esse reconhecimento. Se vocês se lembram daquela mulher que ela segurou na roupa do Papa, que é algo proibido, né? Todos que vão lá à grande praça do Vaticano é dito que eles não podem segurar na roupa do Papa e que o Papa deu um tapinha lá para ela soltar. Observe o rosto daquela mulher. Você vai ver que é uma chinesa. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar sites que fizeram a leitura labial naquela chinesa. E o que ela reclamava? Ela reclamava exatamente da aliança do Papa com os comunistas. Ela é uma católica da China que está reclamando dessa aliança com o comunismo, ou seja, ela não faz parte da igreja comunista. Então, ela não concordou com essa aliança do Papa com os comunistas. Mas com essa aliança, esse Papa, ele está de alguma maneira assentando-se sobre essa besta que é a China, né? A China, ela é provavelmente a besta que sobe da terra, pelas características dela. Ainda no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 9, diz assim: Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Os 7 montes era, naqueles dias, Roma, ok? Chamada da cidade dos 7 montes. Mas os 7 montes também, ele representa reinos. E essa religião da Babilônia, ela está assentada sobre reinos desde o Império Egípcio, né? Que é contado o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, que é a besta que sobe do mar, é a 6ª, e o 7º é a besta que sobe da terra. A Igreja Católica está assentada sobre todos eles. E também Apocalipse 18, versículo 7, que diz:
Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Por que ela não é viúva? Porque o rei vive. Jesus Cristo vive. Ele é, na verdade, o rei. E ela, vamos dizer, está se colocando numa posição como o rei, ele partiu, mas ele morreu. Morreu não, ele partiu, ou seja, ele continua vivo, porque ela diz que não é viúva, mas ela diz: não verei o pranto, como quem diz, continuarei dominando, mas verá o pranto sim. Então esse texto diz que essa Babilônia, ela está assentada sobre a besta que sobe do mar, que ela está assentada sobre muitas águas, está assentada sobre a besta que sobe da terra, porque essa besta é vermelha, ok? Mas nós veremos também que durante a grande tribulação, a besta que sobe do mar vai acabar por destruí-la. O comentário diz: a Igreja Católica assentou-se sobre essa besta em 313 depois de Cristo. Foi quando Constantino organizou a Igreja Católica, né? Então foi ali naquele momento que ela assentou-se sobre essa besta na forma da Igreja Católica. Mas como religião, ela está assentada desde o Egito, porque aquela religião da Babilônia, ela dominou até o Egito. E vamos lembrar que Nimrod, na verdade, ele era egípcio, ele era descendente de Cã. Só que ele saiu do Egito e foi estabelecer o seu domínio lá na Mesopotâmia, entre os descendentes de Sem. Deus teve que tirar Abraão da Mesopotâmia, porque o domínio de Nimrod lá destruiu a fé dos semitas, porque os descendentes de Sem é que habitaram naquela região. Então a ação de Nimrod destruiu os semitas. Deus tirou Abraão dentre os semitas, na Mesopotâmia, onde estava Ur dos caldeus, e o levou para Canaã, onde estavam os descendentes de Cã, amaldiçoados juntamente com Cã. Tudo isso por causa da corrupção que Nimrod levou. E Nimrod, ele era do Egito, ele era descendente de Cã. Então, aquela atitude de Nimrod era, na verdade, uma atitude que criou uma religião que dominou a Mesopotâmia, dominou o Egito, e, claro, dominou a Síria também, que é o segundo monte, a segunda cabeça, né, dessa besta, porque, inclusive, a Síria, que havia sido fundada por Assur, descendente de Sem, na Mesopotâmia, diz que Nimrod chegou lá, dominou e, inclusive, fundou uma cidade. A cidade de Nínive foi fundada por Nimrod, segundo a Bíblia. Segundo a arqueologia, o homem que fundou essa cidade foi um homem chamado Ninos. Então, nós interpretamos que o Ninos da arqueologia é o mesmo Nimrod da Bíblia. O comentário prossegue. Na estátua dos sonhos de Nabucodonosor, esse assentar-se representa o ferro misturado com barro, ou seja, o Império Romano ele teria uma mistura, e existem muitas possibilidades, mas uma das possibilidades é realmente a mistura com a religião. O Império Romano ele criou uma igreja para ele, uma igreja corrompida. Claro, a Igreja Católica nunca foi igreja cristã, tanto que a história mostra que Constantino ele fundou uma igreja a partir dos bispos pagãos que tinham adorado a Mitra e Júpiter durante a perseguição anterior a ele, porque Constantino ele deu fim à pior das perseguições que existiram. Então vocês podem pesquisar na história, vocês vão encontrar. Tanto que aquele pastor que eu citei para vocês no outro módulo, Donato, que era um pastor que não aceitava o batismo infantil, a igreja dele não aceitava o batismo infantil, uma das coisas que ele enfrentou Constantino, e Constantino acabou proibindo ele de pregar o evangelho, exilou ele, uma das coisas que Donato enfrentou ele foi o fato dele pegar aqueles pastores, aqueles bispos
que tinham se tornado pagãos e colocar eles diretamente como bispos atuantes na igreja. Donato dizia, olha, isso não é possível, esse homem se tornou espírita, porque o culto de Mitra, o culto de Júpiter, tinha possessão demoníaca, e esses homens foram trabalhar lá naquele culto. Seria semelhante a ter uma perseguição hoje, você começa a matar um pastor, mata outro, daqui a pouco um pastor fala, não, tudo bem, o que vocês querem? Ah, você agora, para reconhecer todas as religiões, você vai ter que trabalhar ali num terreiro de Umbanda, e você, outro, vai ter que trabalhar num terreiro de Quimbanda. Aí ficam lá trabalhando 10 anos, que foi o tempo de perseguição, né? Fica lá trabalhando 10 anos como espírita. Aí acaba a perseguição, eles falam o seguinte, eu vou voltar para a igreja. Foi isso que aconteceu. Aí Constantino falou, não, eles voltaram para a igreja normal, eles são pastores normais. E Donato e outros pastores que tiveram que fugir para a montanha, eles diziam, não, esses homens têm que ir para o banco, eles têm que ser provados novamente. E se forem aprovados, eles voltam a ser pastores. Então, aquele grupo de pastores pagãos foram eles que fundaram a Igreja Católica com Constantino. Tanto que 2 anos depois, eles já adotaram como oficial o incenso no culto de Mitra. O incenso do culto de Mitra, ele entrou na Igreja Católica como oficial. Você acha que esse incenso que tem aí na Igreja Católica, eles tiraram de onde? Foram do culto pagão de Mitra e de Júpiter. Né? Ou seja, aquela sempre foi uma igreja católica, apostólica, espírita romana, como diz a história, como diz a melhor definição, né? Que assim os assembleianos definem a Igreja Católica.